Boa tarde. Nós estamos iniciando a quarta sessão dos diálogos interdisciplinares, que é uma programação feita pelo Laboratório da Rede de Cuidados em Saúde da Universidade Federal Fluminense, em cooperação com a Universidade Federal do Pará, especialmente o PPGP, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, e o GPESCA, Grupo de Pesquisa da Amazônia, certo? Tá? Então, hoje nós temos duas convidadas muito pesquisadoras, duas convidadas com um tema muito importante, que é a saúde sexual e reprodutiva, desafios para a construção de uma política de educação sexual emancipatória. Né? A professora e minha colega querida do programa de pós-graduação em psicologia, que eu faço parte, professora Maria Lúcia Chaves de Lima, e a minha querida colega psicóloga da CEMEC, agora, que estudou com a gente no nosso programa de pós-graduação em psicologia, foi orientanda da professora Maria Lúcia Chaves de Lima, certo? E que agora já está dando seus próprios voos pelas instituições públicas, como a maioria dos nossos alunos e alunas que fazem parte do nosso PPGP. Eu acho que o PPGP é um bom local para a gente se empregar, porque a empregabilidade é alta do PPGP. Quando eu fiz a Sucupira, vários dos alunos sempre passam em concursos públicos, sempre são chamados para prefeituras, sempre vão, né? E desde a Lúcia, que hoje é a nossa colega, né? Tá todo mundo assim, universidades aqui, fora daqui, tá todo mundo. Então acho que a gente tem feito uma boa formação na Amazônia. Então, sem mais delongas, eu acho que a primeira fala será da Camila ou da Lúcia? Lúcia. Lúcia? Isso. Então, a primeira fala, professora Lúcia, fique à vontade. Hoje nós encerraremos às 17h30. Então, nossa programação, você fica à vontade. A gente sempre guarda os últimos 20 minutos para responder algumas questões que surjam no chat, certo? Tá? Então, professora Maria Lúcia, fique à vontade. Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada, Camila, por ter aceitado estar aqui comigo para dialogar sobre essa temática, né? E ao Paulo pelo interesse de discutir essas questões, que são questões de saúde pública. E é isso que eu vim defender aqui, dialogando com vocês sobre exatamente isso, né? O quanto a questão de educação sexual é uma questão de saúde pública. Legal trazer, assim, da gente estar em poucas pessoas, de estar nesse diálogo com o Paulo, com Camila. Quem quiser, puder também ligar a câmera para a gente ficar dialogando, vai ser muito bom, porque tá lindo, filho. E que está na palestra e está cuidando da minha filha ao mesmo tempo. Vamos lá. Porque é uma pesquisa, né, que eu estou iniciando há pouco tempo, na verdade tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora, essa pesquisa em unidades básicas de saúde e em escolas. Né? É uma pesquisa sobre educação sexual nas escolas e unidades básicas de saúde com os profissionais que atuam junto ao adolescente. A nossa intenção também é chegar às adolescentes, mas por todo o período de pandemia a gente ainda não conseguiu. A gente vai fazer nossa primeira rodada de oficinas agora, no comecinho de abril. Estou bem ansiosa e animada, na verdade, para esse acesso, mas a gente conversou já com vários profissionais, né? Entrevistamos muitos profissionais da saúde e da educação, e também um pouquinho sobre isso que eu venho trazer, né? Mas, especialmente, meu interesse aqui é de dialogar com a Camila e fazer uma conversa mesmo sobre
os limites, né, e as possibilidades, os limites da educação sexual que a gente tem e que possibilidades, né, que resposta, que outra forma de educação sexual a gente pode trazer. E aí eu começo essa conversa trazendo uma infeliz ideia do Ministério da Mulher, Saúde e Direitos Humanos, de 2020, né? No qual temos a ministra Damares, e em conjunto com o Ministério da Saúde, eles anunciaram em 2020, os dois ministérios, né, uma proposta de educação sexual via abstinência sexual, como uma das formas de evitar a gravidez precoce. Vocês lembram disso? Que são tantos absurdos, né, que a gente às vezes até vive, que está no livro 1984, né, que a nossa memória até se esquece, porque quando a gente está absurdada com uma questão, vem um outro absurdo, uma outra situação de desrespeito, de violações de direitos, que a gente fica até atônito, né? Estamos atônitas com isso. Mas, de fato, tem essa proposta, né? Ela lançou essa proposta junto com o Ministério, né, da Mulher, Saúde e Direitos Humanos, junto com o Ministério da Saúde, porque, segundo, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos no Brasil cerca de 930 adolescentes que dão à luz diariamente no Brasil. Ou seja, são mais de 434 mil adolescentes por ano no Brasil. O Brasil tem a maior taxa da América Latina e Caribe de gravidez, né, na adolescência. Ou seja, o problema é grave, sem dúvida nenhuma. O problema é que a solução sugerida é ineficaz. Absolutamente ineficaz. E eu vou trazer para vocês uma situação, tá? Só um minutinho, que é meu horário do café agora. Desde 1981, né, você já tem 41 anos, que existe nos Estados Unidos uma lei da castidade. Né? Qual é essa lei da castidade? Não é o nome, mas é conhecido como a lei da castidade, que é o seguinte: a castidade, ou seja, a abstinência, essa proposta de abstinência é apresentada nas escolas, em processos, né, de educação, como o comportamento padrão a ser tido pelos adolescentes antes do casamento. E é interessante porque ele já está implícito que todas as pessoas vão casar, né? Já tem aí também esse elemento. E nessas propostas, nesses cursos, nessas formações de abstinência, né, é omitido informações sobre proteção e contracepção. Falar sobre camisinhas ou pílulas anticoncepcionais só aparece como um elemento quando falha, né? Eles destacam o quanto é ineficaz e quanto pode falhar. Então, é nisso que apresenta, né, quando se fala de abstinência, ou seja, para criar medo. Mesmo essas estratégias, elas são falhas. A única forma, de fato, de você não contrair doença sexualmente transmissível ou não engravidar é não transando, né? De fato, nesse aspecto, eu concordo. No entanto, é uma política orientada por princípios morais, não científicos e pelo medo, né? E, além de tudo, por que não científico? Porque tem todas as evidências, né, científicas, a partir de estudos, pesquisas, que mostram que essa política é orientada na abstinência, é mal sucedida, é ineficaz, é contraproducente, não faz sentido, né? Por motivos óbvios, que não é porque você vai dizer que é para ter abstinência que os adolescentes vão ser abstêmicos, né? E tem vários estudos, principalmente americanos, que fazem comparação. Tem um que eu vou destacar aqui, uma comparação entre o caso dos Estados Unidos e o caso da Holanda, né? São completamente opostos. Enquanto na Holanda há uma discussão desde sempre, desde a educação infantil sobre a educação sexual, né? De toques, né? De autonomia do corpo, de consentimento. Eles fizeram esse estudo mostrando assim, a distância de um, que é parar de abstinência, e o outro que faz uma educação sexual de fato, séria. E os números são, como vocês devem imaginar, sérios. Por exemplo, nesse estudo, nos Estados Unidos, essa situação, o que eles querem com essas formações sobre abstinência? Eles querem
diminuir o número de parceiros sexuais dos adolescentes, quero que os adolescentes demorem mais, ou seja, comecem a ter relações sexuais mais velhos, né, mais idade, e querem diminuir a gravidez na adolescência, né, e doenças. E aí, no entanto, quem participava dessas aulas de abstinência não se abstinha de sexo, não demorava mais para iniciar a vida sexual, não tinham menos parceiros sexuais do que o grupo controle, ou seja, aqueles que não participavam desse programa, né? Então, não teve nada de um dos objetivos que eles queriam e, para piorar a situação, a probabilidade de gravidez indesejada era 60% maior do que no grupo controle, né? Ou seja, a falta de informação não faz com que as pessoas deixem de ter relações sexuais, mas expõe as adolescentes à contaminação, né, do HIV e tem mais chances de engravidar na adolescência. Né? E não trouxe, não vou fazer aqui de números, de dados, mas na Holanda o caso é totalmente diferente, né? Inclusive desses critérios de tempo, de relação sexual, de número de parceiros e gravidez, tudo é completamente diferente, tá? No Brasil, o que a gente tem é um estudo de 2016 do IBGE, que é uma Pesquisa Nacional de Saúde na Escola, tá? Então, dessa pesquisa, só vou trazer 3 dados. 4 dados. É que 70%, 72% dos adolescentes que fizeram a pesquisa, participaram da pesquisa, disseram que tiveram alguma orientação sobre gravidez. 81% disse que teve orientação sobre ISTs, tá? No entanto, apenas 60% disse que teve alguma orientação de como ter acesso a preservativos gratuitamente. Ou seja, a gente informa os adolescentes, né, sobre gravidez, sobre ISTs, mas não diz, na mesma proporção, como fazer para se prevenir. Né? Ou seja, esses dados que eu estou trazendo aqui é mais uma forma de ilustrar algo que a gente já sabe, né, tanto no senso comum quanto na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, ou seja, que a educação sexual é centrada no modelo biológico, né, preventivo, né, que usa a estratégia basicamente de biológica, né, para pensar a reprodução humana e não o sexo, a sexualidade e outros sentidos, né? E essa mesma pesquisa nacional, né, sobre saúde na escola, apontou que 100%, gente, dos estudantes que responderam os questionários, 100% dos estudantes entre 13 e 17 anos já tiveram relação sexual, variando entre 1 a 6 parceiros. Ou seja, independente da intervenção da escola no que se refere à sexualidade, as relações sexuais ocorrem, né? Então, dizer que não vai ter, que a gente vai falar de abstinência, isso como uma via, é completamente ineficaz, né? E até criminoso. Porque expõe os adolescentes a uma série de situações que eu vou falar aqui. Além, né, da grande taxa, né, do Brasil, por exemplo, a taxa de gravidez na adolescência do Brasil é 30% maior do que a média mundial. Tá? Então, além de exposição, não informar os adolescentes para a questão da gravidez, das ISTs, né? A gente ainda... Só um minuto, eu não posso agora. Pede com a Marina. Não posso nem escrever, tá? Desculpa, gente. Deixa eu voltar. Além de todas essas situações, né, de gravidez e ISTs, que é sempre o foco muito grande quando se fala em educação sexual, a gente tem um gravíssimo problema no Brasil, que a educação sexual também é um instrumento, é o maior instrumento para combatê-lo, que é a violência, os abusos, os assédios sexuais, tá? Então, em 2018, a gente tem um dado que houve no Brasil 66 mil casos de estupros, ou seja, uma média de 180 estupros por dia, né? 7 estupros por hora. Né? No caso das adolescentes de 12 a 17 anos, as agressões sexuais ocorrem majoritariamente em casa. Então,
é pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, pelo vizinho, por alguém de confiança, certo? Então, a educação sexual também, tanto nos postos de saúde, né, nas unidades de saúde, como na escola, ajudam tanto a identificar que essa criança e adolescente consiga identificar uma violência sexual, quanto ter espaços para dialogar, falar, relatar essa violência que acontece e que ela é vítima, né? Além desses casos, ou seja, gravidez, ISTs e violência sexual, a gente tem uma outra situação, que é a educação sexual que é feita nas escolas, pouco ou nada fala sobre populações LGBT, né? De maneira geral, ou seja, pessoas não heterossexuais, né? Tem uma sexualidade dissidente da hegemônica, que é a heterossexualidade, né? Ou seja, não abordam a heterossexualidade é presumida para todo mundo, o que furta os adolescentes LGBTs a acesso à informação, né, a prevenção de ISTs e etc., e outras questões. E também não só a ISTs, mas a formas mesmo de ter relação, de autonomia, prazer sexual, entre outras questões que são direitos dos adolescentes, né? Faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, em resumo, a escola fala, e pouco, mas fala, sobre sexo desprotegido e as consequências ruins, né, do sexo, que são ISTs e gravidez, né? Mas pouco se fala de sexualidade. Há temas aprovados, que se pode dizer, e há temas que são silenciados, simplesmente, né? Temas como o prazer, né? A autonomia dos seus corpos, simplesmente, né? Então, a gente defende aqui uma sexualidade, o direito a uma sexualidade, uma educação sexual mais ampla, não apenas focada na saúde, doença, no corpo físico, no corpo biológico, nas questões de reprodução humana. Mas e aí? Como fazer isso, né? O tema dessa nossa conversa aqui é por uma educação sexual emancipatória, né? E não biológica, higienista. Como fazer isso, então? A gente parte de um pressuposto que os jovens tenham informação. Todo mundo tem informação, certo? O que falta, então? Se a gente tem informação, se eles sabem que para se proteger de uma doença ou de uma gravidez é necessário usar camisinha. Acho que todo mundo sabe disso. Mas a informação sozinha, ela não está conseguindo alcançar, atingir os afetos, atingir as transformações na vida, né? Dos adolescentes e de adultos também. Né? Ou seja, a mera entrega de materiais, panfletos, transmissões de conteúdo se torna obsoleta nesse contexto de transformações. E mesmo assim, né, independente, não só por conta da internet, mas a informação sozinha, quando se trata de temas delicados, subjetivos, né, que trabalha nossa intimidade, ela sozinha, ela não é muito interessante, né? Ou seja, a gente precisa, nessa educação sexual, que eu espero começar a fazer em breve, né, nas escolas e tudo mais, propiciar, não fazer, propiciar. É um despertar de uma consciência crítica, né? Ajudando as pessoas a escolher caminhos mais interessantes, sem amarras, sem medos, né? Com conhecimento da sua intimidade, dos seus desejos, do que quer ou não quer da vida. Então, trazendo para a conversa Paulo Freire, que é o grande inspirador para pensar numa educação sexual emancipatória, a questão, como ele diz, né, entre aspas, a questão não está em explicar nada às massas, mas dialogar com a massa, dialogar com as pessoas. Né? Então, para esse diálogo acontecer, é preciso que o educador, ou seja, nós, adultos, educadores, professores, profissionais de saúde, esteja dispostos a ouvir e a se deixar transformar nesse diálogo. Né? Não é o educador como lugar de saber que educa o outro, né? Mas que nesse processo, no diálogo, também é educado, também é transformado. Né? Então, perguntas como quais as concepções de sexo e sexualidade circulam entre adolescentes? Né? Quais são suas questões, suas dúvidas? Tem dúvidas? Né?
essas perguntas só têm validade se a gente estiver disposto a escutar, a de fato escutar o que circula entre a garotada, né? Então, é uma educação diálogo, né? Com uma troca genuína, ou seja, uma metodologia de ensino como um ato político, tá? de trocas, que desafia essas estruturas hierarquizadas, coloniais, hegemônicas que a gente vive hoje. Tá? Então, já para tentar abrir o diálogo com a Camila, o que eu vejo que é fundamental para tratar duas coisas para finalizar. Uma é a questão de autonomia, né? É pensar o que a gente tem que trabalhar muito mais, se usa camisinha, se não usa, colocar fotos de órgãos sexuais doentes, né, que assustam e etc. É falar de autonomia, é que esses jovens possam tomar decisões que terminem em alegria e dignidade e não em culpa, arrependimento ou vergonha no final do dia, né? Que eles tenham essa consciência crítica de tomada de decisões sobre a sua própria vida, né? Mas, falei duas coisas, então, com os adolescentes, é pensar em trabalhar a autonomia e com os adultos, a gente precisa também acolher a nossa própria sexualidade. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Então, na pesquisa que a gente tem feito, escutando os profissionais de saúde e educação, todos, né, quase todos falam, não tive uma educação sexual, não tinha diálogo aberto em casa, sexualidade para mim é difícil, hoje eu tenho dificuldade de falar com os meus filhos, né? E aí a gente pergunta também, e na sua formação, né? Na sua graduação, teve matérias, teve essa discussão, seja de todos os cursos de saúde, gente, da psicologia, a enfermagem, a medicina, falo, não tivemos. A gente teve sobre aparelho reprodutor, sobre reprodução humana e não sobre sexualidade, né? Ou seja, essa dificuldade de pensar uma educação sexual emancipatória vai, muitas vezes, dar pouca emancipação da sexualidade dos próprios educadores, dos próprios profissionais de saúde, de nós mesmos, né? Então, uma estratégia para a produção de conhecimento é o autoconhecimento. Na verdade, é uma condição, né? Principalmente quando a gente trata em aspectos delicados, né? Como é a sexualidade. Então, falar de sexualidade traz à tona os aspectos silenciados da nossa própria história, né? Questões da nossa saúde, de autonomia do corpo, de prazer sexual, de identidade e também de violências, de violações, né? Então, é importante que os educadores, né, que estejam dispostos ao diálogo, possam também cuidar da sua própria sexualidade. E como fazer isso? Claro, por meio de terapia seria maravilhoso se todo mundo conseguisse ter terapia e fazer análise e trabalhar suas questões, mas a gente sabe que isso não é uma realidade, né, fácil, possível para grande parte da população, mas se pode fazer com diálogos, com trocas, com leituras, com trocas, com grupos de estudos, com grupos reflexivos, que também são importantes instrumentos, né, espaços que, inclusive, têm efeitos terapêuticos muitas vezes também, né? Ou seja, para eu conseguir fazer esse diálogo, ele não é só emancipador para os adolescentes, mas também para os adultos que estão ali produzindo, né, e se deixando aberto para esse processo. Então, eu tenho sentido que essa é uma chave muito importante, sabe? Porque todo mundo fala, isso é difícil, ninguém fala disso. Tem os parâmetros curriculares do currículo, né? Os parâmetros curriculares nacionais, que tem um dos temas transversais é a orientação sexual, né? Mas orientação sexual no sentido de educação sexual, não de orientação hétero. E é transversal, ou seja, deveria atravessar toda a educação. E ninguém toca no assunto. Né? Só quem é obrigado a tocar no assunto, que é para os professores de ciências, de biologia, que acabam tem no seu currículo, né? É necessário falar sobre reprodução humana, mas não é algo confortável. E não é confortável para os professores e nem para a turma. Todo mundo diz da turma, quando se fala disso, todo mundo ri, né? E fica incomodado, fica como algo vergonhoso, como, ai, não vamos falar disso, enfim. Então, para
para terminar, vou trazer novamente Paulo Freire, né, com uma frase muito comum, mas muito forte, que ele diz, né, ninguém se liberta sozinho, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens, eu diria as mulheres, as pessoas, se libertam em comunhão. Né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer aqui para a gente pensar um pouco dos limites, né, dessa educação sexual, mas também as possibilidades, né, de emancipação da sexualidade dos adolescentes, dos profissionais, dos adultos, e o quanto enfim, a educação sexual pode ser uma via interessante para muitas mazelas que os adolescentes vivem, né? Desde a violência sexual até algumas possíveis consequências que não são muito agradáveis, como a gravidez, ou completamente desagradáveis e maléficas, como as doenças. E eu paro por aqui, quero muito aproveitar esse momento para conversar com a Camila, para ver que ações são possíveis dentro da SEMEC, né, dentro da Secretaria de Educação, que seria possível ou não essa troca, essa parceria, ou a viabilidade de ações com essa perspectiva que eu apresentei aqui. E aí, Camila, é possível? Está no mudo, Camila. Desliguei. Camila. Liguei já. Liguei. Então, boa tarde a todos e todas que estão presentes. Um prazer estar aqui falando. Acho que é bem isso que o Paulo trouxe, né? Da gente... Já tem uma pergunta aqui, Camila. Pergunta sobre quando é que a gente pode começar a falar sobre educação sexual. E da gente dividir esse espaço. Então, esses diálogos interdisciplinares, né, em saúde, e a gente faz essa interlocução, essa integração com a educação. E quando a gente fala de pesquisa, de estudos e da aplicabilidade, né, acho que é bem essa proposta do que está acontecendo aqui. Então, a gente vem, né, na minha experiência, apesar de estar na SEMEC atualmente, mas a minha experiência vem da academia, né, minha dissertação foi sobre casamento infantil em Belém. Então, quanto ao resultado, né, de uma pesquisa que foi muito dolorosa para mim e, ao mesmo tempo, importante, o resultado, eu tive experiências assim com as pessoas que participaram comigo, né, falando sobre casamento, que elas tinham entre 12 e 17 anos. Então, de todo esse percurso, ao final, a gente viu, eu chego à conclusão que um dos maiores investimentos tem que ser na educação, né, e na cultura. E a educação transforma, né, na verdade. E aí, depois de defender a dissertação, tenho a oportunidade de adentrar na Secretaria Municipal de Educação. E aí, então, trago essa missão, né? Continuo com a mesma sensação que está descrita na minha dissertação, que é sobre quando se trata dessa emancipação via educação sexual, de gênero, né? Como se fosse uma pororoca, né? Que é o que eu uso na dissertação quanto metodologia, que pesquisar e agora atuar é como se fosse essa pororoca, esse estrondo que vem da necessidade e como bancar isso, como inserir isso. Então, na secretaria, a gente começa com duas políticas que eu já acho importante. Uma é a inserção, a criação do serviço de psicologia e de serviço social na rede pública da educação básica. Então, são profissionais da área da educação que chegam para estar dando qualidade para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, vem com a perspectiva da psicologia e do serviço social e que está extremamente implicada nessa questão. E a outra é a coordenação que foi criada também nessa gestão, que é uma coordenação integrada de educação e saúde, onde políticas de saúde e educação devem andar juntas. Então, atualmente, estou responsável por essa coordenação e por essa implementação dessa política educacional.
E aí a gente se depara, né, num projeto piloto, porque enquanto não é regulamentado na cidade, a, a gente está com 8 psicólogas e 8 assistentes sociais distribuídas nos 8 distritos de Belém, inseridas numa escola de maior número de estudantes para desenvolver esse projeto piloto. E aí a gente começa a se deparar com as questões que a gente já traz de estudos, de pesquisa, e começa a vivenciá-la no chão da escola. E aí tem vários alcances e limites, né? A gente, de cara, identifica o quanto que a educação sexual ela não existe, né? Ela ainda perpassa por essa educação biológica, né? Essencialista do corpo feminino. A gente só tem aquela coisa o ensino sobre os órgãos femininos, os órgãos masculinos, e o sistema reprodutor, né? Como é que acontece uma concepção, como é que acontece, etc. e tal. E, por outro lado, a gente tem um acréscimo, né, na gravidez na adolescência, por exemplo. Então, dentro desse serviço, a gente está desenvolvendo um projeto agora que se chama o enfrentamento da violência nas escolas. E através de um tópico, porque quando a gente está lá na academia, a gente estuda e fala assim, tem que investir em educação. Quando a gente se depara, por exemplo, com o ápice dessa falta de educação, né, uma questão cultural ainda que precisa ser transformada, de feminicídios, um grande número de feminicídios, que é o ápice dessa violência, seguido por estupros e etc., abusos sexuais. E aí a gente pensa, nossa, a gente tem que investir na base, na educação, e agora a gente está lá e fica com essa missão. E o que fazer para poder ter essa qualidade de serviço? De cara, dá para falar que os entraves, né, são imensos. Então, a gente percebe, por exemplo, que a gente precisa, como a Lúcia está fazendo, trabalhar com os educadores, né? A gente sabe que a nossa formação também foi essencialista, também foi biologizante, também foi criminalizante da sexualidade da mulher, né? E aí a gente precisa trabalhar uma formação dos educadores, dos profissionais da educação em geral, e trabalhar com os estudantes e famílias. Então, quando chega com os estudantes, a gente tem um projeto de enfrentamento à violência que começa com a educação. Então, quando se pergunta qual idade, né, tem que se começar a fazer o ensino, a educação sexual, aí a gente primeiro pensa qual o conceito de educação sexual, o que seria educação sexual. Quando a gente fala de proteção do corpo, e está falando com uma criança já desde 1 ano e meio, 2 anos, sobre a proteção do seu corpo, nomeando as particularidades do seu corpo, fazendo toda esse ensinamento, né? A gente já está fazendo educação sexual, né? A gente já está fazendo um cuidado em saúde. Então, de acordo com a idade, a gente vai no desenvolvimento da criança, né, inserindo as informações com vistas a essa proteção, né, ao conhecimento. Então, uma experiência, né, que a gente está tendo são vários caminhos. Então, o que aconteceu agora na CIMEC? A gente conseguiu uma doação da NIDES, que é uma empresa de produtos, não sei como é que fala, não sei se é de higiene, de produtos de... Trabalha com absorvente, algodão, e a gente conseguiu, via Unicef, 6.000 kits menstruais para distribuir na rede de educação. Então, se desenvolveu toda uma metodologia já de cuidado, através dessa materialidade, né? Então, chegando lá, a gente começa a trabalhar a menstruação da menina, e a gente percebe, em geral, por exemplo, da experiência que a gente teve dentro da escola, a grande vergonha que tem que se falar de menstruação, né? Elas estão todas rindo muito, tem meninas que se recusavam a falar, não, disso eu não posso falar, e uma coisa que é natural do próprio corpo, né?
não posso falar, e aí a gente chamou os meninos também para discutir, e esse está sendo a porta de entrada para a gente trabalhar, né, uma educação do corpo, uma educação da sexualidade, uma educação reprodutiva. Só que tem algo que esbarra, que é cultural e muito forte, que é enquanto a gente está fazendo fissuras, né, pequenos passos, trabalhando com educadores, trabalhando com meninas e meninos, dos mais variados assuntos cotidianos mesmo, do que faz sentido para eles e para elas, a gente se depara com uma cultura muito forte. Por exemplo, a gravidez na adolescência. Quando a gente se dá conta, né, que aquela menina, né, que está desde ali da infância dela, trabalhando em casa, isso já são relatos, né? E a gente comprova isso também. Ela fala assim, estou grávida, e com 14 anos muito feliz. Né? Então, aí a gente vem e fala assim, mas, poxa, engravidou, e quais são os planos e tal, e tudo mais. Sabia como engravidava? Sabia. Né? Mas agora vão me respeitar, porque agora vou me tornar mãe. Então, quando a cultura ainda traz para a gente que o respeito da mulher, daquele sujeito, daquela pessoa, ou é através do ser esposa, ou é através do ser mãe. Então, ela vai sofrendo várias violências durante a vida, né? E ver ali na gravidez um status onde engravidar para ela a torna sujeito, né? A torna uma pessoa que garante o respeito da sua família e da comunidade. Então, a gente pensa que enquanto a gente está trabalhando ISTs, como engravida, como não engravida, como negociar a camisinha com o parceiro, enfim, uma infinidade ali, ela só quer se tornar sujeito. E ela se reconhece sujeito através da maternidade, através de um relacionamento amoroso, por exemplo, quando ela tem um companheiro ou uma companheira, né? Então, são questões que eu vejo como fazer fissuras nessas barreiras, né? Tão forte, que a gente parece estar nadando, 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 trabalhando várias questões, e tem outras que parecem uma força assim, maior, indo de encontro, né? Um jogo de forças mesmo. E aí, na educação, o que a gente tenta fazer com essa equipe que está entrando são rodas de conversa com adolescentes, trabalhando diversas questões. Então, a gente já tem experiência na rede de escolas que começou com a materialidade da entrega desse kit menstrual com meninas de a partir de 9 anos, né? A gente trabalha até o ensino fundamental, e para começar a trabalhar outras questões. Então, são oficinas que precisam ser sistematizadas, de uma forma que não chega lá a palestra, a feira, não que não seja importante, mas a gente precisa começar a implicar no processo. E as rodas de conversa nas escolas estão sendo realizadas dessa forma. Pequeno público, um grupo pequeno de pessoas ainda, mas já são fissuras que a gente tenta fazer com que elas já se tornem multiplicadoras disso. Elas passam a conversar com as suas colegas sobre isso, né? Então, começa a falar sobre menstruação, a gente vê que no primeiro momento que começa a roda, tem gente que não abre a boca, e no final já está contando assim toda a sua vida, como foi, como não foi, e aí vai vinculando, aí já tem uma outra roda programada para trabalhar um assunto que elas trazem. E aí, na semana que vem, vocês querem falar sobre o quê? Vamos falar sobre isso. E já fazem oficinas e uma conversa bem distraída, né, para ir vinculando e trabalhando determinados assuntos que elas achem necessário, mas também fazendo o nosso processo de intervenção. Então, é esse construir junto com elas, né, e com eles também. E é dessa pequena forma que a gente vai tentando contribuir para uma educação sexual e reprodutiva emancipatória, né? Sabendo dos nossos entraves, sabendo que tem uma cultura que precisa ser transformada, e a gente só vai saber fazendo se aquilo vai ser transformador, qual o efeito que aquilo vai ter na pessoa,
que a gente não pode achar, mas eu fui lá e falei, por que ela engravidou? São outras variáveis, são outros atravessamentos que essa pessoa tem, como esse, né? Se de repente se tornar-se sujeito, né, de direito de ser reconhecido através, por exemplo, de uma maternidade. E aí a gente fica, enfim, trazendo a partir dessa experiência. Então, fica essa questão dentro da secretaria, que eu já acho que é um avanço, é a gente poder contar com essas duas profissões, né, de psicologia e de serviço social, tendo equipes que possam trabalhar fora daquele contexto formal de educação, mas que tragam assuntos outros, de gênero. Então, a gente tem experiência nas escolas que agora a questão do pronome, né, a questão do elo, do ele, do ela, do ele. Então, as pessoas acabam sendo violentadas e sofrendo a violência dentro das escolas, né, através do gênero. Então, a gente está lá para poder identificar essas demandas e começar a trabalhar. E, para isso, a gente também conta com a universidade, né? Com os estudantes, com as estudantes, para estar sendo esses multiplicadores, para estar desenvolvendo essas rodas, porque só a gente, com essa equipe pequena, não consegue. Então, são essas interlocuções que a gente procura fazer, né? O FPA, o curso de psicologia, de serviço social, pedagogia, sempre atuando numa forma multidisciplinar para poder atingir esse objetivo. E eu acho que, por enquanto, é isso, né? Tem algumas experiências pontuais, mas que a gente procura estar investindo na educação com essa perspectiva emancipatória, sabendo que a gente só vai aprender fazendo. Talvez o que faça sentido para a gente que está aplicando não faça sentido para elas e para eles quando a gente se depara que tu podes falar, por exemplo, sobre gravidez na adolescência, para ti, claro, e tem um recorte, né, de classe, de raça, de religião, de território, faça maior sentido você não engravidar na adolescência, mas para ela é ainda uma questão emancipatória, inclusive, né? Então, são esses dilemas da gente se deparar com histórias outras de vida. E é isso. Gente, eu chamei a Camila aqui só para ela ouvir, para vocês terem testemunhas do que eu vou falar agora. Me chama para essas oficinas, eu tenho um monte de oficina pronta, linda aí. Está convocada, então. Nessa direção para fazer. Que legal, que bacana te ouvir, Camila. E, de fato. Obrigada também. Eu acho que a Camila já tentou introduzir aí a discussão de que quando é a hora da gente falar com as crianças, com as SEMEC tem um ensino infantil, né? Ensino fundamental, quando é a hora de começar a falar, quando é a hora que aqui vocês começam a tratar desse assunto, como é que ele surge na escola, né? Paulo, eu Acho queria também que a falar. professora Lúcia podia Eu quero falar disso, falar porque. também disso, porque nos ajudaria. E uma pergunta que há diferença na reação entre meninos e meninas na hora que vocês começam a tocar nesses assuntos? Eu gostaria de saber nessa fase aí da idade, né? Como é que é isso? E se há capacitação para professores e professoras? Então, Paulo, desse projeto, objetivo principal é a capacitação de professores, professoras e profissionais de saúde, né? Com professores está muito difícil de conseguir, porque são poucos os encontros que eles têm. A escola é demandada para tudo, né? Da educação sexual, educação no trânsito, cidadania, tudo a escola, né? É demandada. Então, tem pouco espaço
de encontro desses professores para que a gente possa fazer essas formações. Na saúde, a gente tem encontrado mais abertura, né? Mas isso nada que diálogo, enfim, né? Que a gente possa desenvolver. Mas eu queria comentar algumas questões que a Camila trouxe, que eu acho muito interessante, porque, olha só, pergunta, né? A pergunta foi feita, deixa eu ver por quem foi que fez a pergunta aqui, sobre a questão a Juliane, né? Qual é a idade certa? É desde que nasce. Vou dar um exemplo, parece bobo, né? Mas para discutir a educação sexual, é preciso falar de autonomia. Como eu tenho... E uma maneira de criança ter autonomia é sempre dar opção de escolhas para a criança, mesmo que sejam escolhas limitadas. Mas ela pode vestir uma roupa ou outra, pode comer uma comida ou outra, pode fazer isso antes ou depois. Porque se eu tenho autonomia, é mais difícil essa criança essa criança aceitar uma violência, por exemplo, ou não compartilhar essa violência de outro alguém, porque a gente está dizendo sempre que ela tem escolha. E quando alguém diz para ela, não, você não tem escolha, você vai ter que fazer isso, ela, opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu sempre aprendi autonomia. Olha só, como parece uma coisa, dar opção para uma criança, parece que não tem nada a ver com sexualidade, com educação sexual, e tem. Uma outra coisa muito simples, e que a gente não faz na nossa cultura, eu não sei por quê, que loucura é essa, a gente não nomeia o órgão genital das crianças pelos nomes que são, né? Primeiro, a gente não fala vulva, né? Para uma criança, ou vagina, a gente fala, sei lá, perereca, olha só nome de baratinha, de animais peçonhentos ainda, né? E tantos outros, né? Daria para fazer um glossário aqui de nomes que se dão à vulva das meninas, das crianças, né? E para os homens, a mesma coisa. Então, tu começa a usar termos que não são os termos. E por que isso? Porque o termo é feio. Outra vez eu estava na minha família, eu falei para minha filha, né? Filha, não, mas tem que enxugar a vulva. Aí uma tia minha olhou, credo, que nome feio, né? Eu falei, não, tem que nomear, porque no primeiro que não é feio. A gente já diz que o órgão genital da menina é feio até pelo nome. Não, não é feio, não tem nada de feio em vulva, em vagina, não tem nada de feio. E segundo, quando eu fico falando florzinha, fico falando outros nomes, é mais difícil para combater a violência sexual, porque falar, não, pegou na florzinha. Não sei quem pegou. O que é florzinha? É diferente, ele pegou na minha vulva. Opa, né? E ensinar que a criança, que ela use, que ela toque. Por exemplo, a minha filha, desde pequena, eu ensino para ela, olha, eu estou lavando, eu peço licença até hoje para dar banho. Então, eu falo, filha, licença, vou limpar aqui. Licença. Aí teve um dia que eu estava com pressa, ela falou assim, você não pediu licença. Aí eu, desculpa, filha. Né? Então, eu peço licença e sempre eu converso com ela, filha, quem pode limpar você? Né? Quem pode tocar aí? Ela, mamãe, papai, na hora do banho. Né? Eu falei, isso, na hora do banho, ou para passar remédio. Então, são coisas que a gente cria um fantasma, uma fantasia de que não se pode falar, e isso já é educação sexual. Né? Quando a gente nomeia, quando a gente diz que ela pode, por exemplo, a criança, né? Que um momento ela começa a tocar nos órgãos genitais, e os pais ficam muito agoniados, né? Achando, isso é masturbação, isso é coisa feia, e diz, tira a mão daí, menina, e bate na criança. O que isso já está mostrando? Que isso é feio, que isso é errado, que esse prazer que ela está sentindo naquela manipulação é algo ruim. É algo errado de se sentir, né? Ao invés de tu falar, filha, tem coisas na vida que a gente tem que fazer de forma privada, né? Ninguém precisa ver isso. Como a gente não ensina a criança que está lá, coloca o dedão no nariz na frente de todo mundo, a gente não diz não faça isso, não é lugar apropriado. A mesma coisa, né? E quanto é difícil falar disso. Ou seja, a gente tem que conversar mais, eu acho que foi perfeita a fala da Camila, né? Do que falar sobre gravidez, doença, é perguntar para os jovens por que eles que levam,
né? O que os leva a ter uma relação sexual? É reconhecimento do outro, é amor, é prazer, né? É ter um lugar, um objeto ali onde eu estou me sentindo amado, ou desejado, ou estou tendo, diante de poucos prazeres que eu tenho na vida, aquele é um momento prazeroso, né? E assim por diante, ou seja, muito mais de proibições, de controle dos corpos, nesse sentido de disciplinamento, docilização, é perguntar o que te leva a fazer isso, né? Para ver se a gente consegue desenvolver um uso mais interessante, o uso dos prazeres, né? Como diria o Foucault, né? Quando ele vai analisar os gregos, não é proibir o prazer, mas saber dos usos, né? E saber das responsabilidades. Outro elemento bem importante de se dizer sobre essa educação das crianças é que muita gente diz assim, eu não tinha abertura para falar isso com a minha mãe ou com meu pai. E os pais sempre falam, não, eu sempre tive abertura para falar. Ele que nunca perguntou nada, ele tinha vergonha de falar para mim. Claro que ele vai ter vergonha, né? O silenciamento, dizer que está aberto, não é aberto, né? Ou seja, a gente não tem que só reagir às perguntas das crianças, né? Quem é responsável pela educação das crianças somos nós, os adultos. Então, não é esperar que a criança pergunte, né? Também não é invadir a privacidade, né? Mas é se colocar disponível. O silêncio é um veto, né? Então, se colocar de fato disponível a escutar. E como tu coloca disponível? Não sei vocês, né? Mas para mim, eu tinha pânico quando eu era adolescente, que de um determinado momento a minha mãe chegar comigo e falar assim, filha, precisamos conversar de uma coisa, sabe? E ter esse momento solene para conversar. Felizmente, nunca aconteceu esse momento solene na minha vida, porque é muito constrangedor, né? De falar de sexo, mas sim algo que seja mais naturalizado numa cena, numa situação, numa conversa, e que se tu tem abertura para falar disso, o teu filho, tua filha, ou a teu aluno, a tua aluna, ou o teu usuário do sistema, pode ter. E a gente tem experiências muito bonitas de profissionais de saúde, de enfermeiras e psicólogas, né? Eu estou falando de 2 situações específicas, de todas que a gente entrevistou, teve resistência, teve focos lindíssimos, né? Que como elas são pessoas que falam abertamente de sexualidade, todas elas sabem das tretas sexuais de todo mundo, né? Que todo mundo chega com elas, que sabe que tem abertura, que não vai ter um julgamento moral, que não vai ter, né, enfim, só discurso de medo, que vai ter abertura para ouvir, elas escutam, né? E elas chegam, elas conseguem chegar. Então, o silêncio, ele é um veto, né? Eu acho que tem que ser essa abertura. E, para concluir, a Camila falou sobre esse projeto, né, de dignidade menstrual, e eu fico muito feliz desse tema estar sendo dito, né, começa a ser falado. Essa semana eu cheguei em sala de aula muito mal, né, de cólica menstrual, e fiz questão de falar isso em sala de aula. Mesmo com estranhamento, eu falei, o que eu estou fazendo aqui é um ato político. Porque não se dá para a gente pedir a mesma performance de uma mulher quando ela está menstruada e não. Não é doença, não é doença, mas é um estado especial do corpo, que algumas mulheres passam melhor, outras não. E, felizmente, isso está começando a melhorar, e eu tive o prazer de descobrir, de ver esse final de semana com a minha filha. Vocês veem que a minha filha está muito presente, né? De 6 anos ainda está muito presente no nosso discurso. Um filme lindíssimo chamado Reds, Crescer é uma Fera. É um filme, uma animação da Disney, e que fala de uma menina que menstrua, gente. Né? O red, né? O vermelho, né? Dele Carla, se você não viu, eu indico vivamente para assistir com as 2 filhas, porque é bem interessante, é muito legal, dá para discutir várias coisas. Ou seja, até um filme na Disney, né? É Reds, R-E-D, vermelho em inglês. E é isso, ou seja, eu vi várias críticas das pessoas falando, nossa, mas filme da Disney geralmente é para a família inteira assistir, esse não, esse é muito específico. Aí eu achei estranho, né? Quando eu fui lá e vi o porquê específico, porque trata de menstruação, mas não é nada de específico, é para a família toda mesmo, é divertido, é engraçado, é lindo, é muito bem feito.
enfim, já fiz minha propaganda aqui, né, da Disney, mas é meu encantamento mesmo de saber que essa discussão, quem sabe com iniciativas como essa, né, da gente estar falando mesmo de pobreza menstrual, dignidade menstrual, dessas discussões, de um filme na Disney que está aparecendo, né, de muitas reportagens, né, em grandes meios de comunicação, isso pode estar mudando, não, e tem tudo a ver com a questão da sexualidade, né, menstruação não está desvinculada. Então, eu vejo com certa esperança, né, esse movimento. É por aí. Não sei se eu respondi tudo, Paulo, mas foi o que eu lembrei. E aqui, eu acho que a Paula pergunta, né, o constrangimento de responder perguntas das crianças sobre sexualidade, né? Por que a gente tem esse constrangimento? Né? Era isso que eu fui falar, que eu falei antes. A gente tem que tratar as questões da nossa sexualidade, né? Então, ao pensar nesse constrangimento, acolhe esse constrangimento e entende o porquê. Né? Por que uma pergunta? Então, gente, tem muitos livros infantis lindíssimos, lindos. Eu posso daqui a pouco pegar e listar aqui, né? Mas um é Onde Nascem os Bebês, de onde vêm os bebês. É maravilhoso, porque não inventa nada de cegonha. Mostra uma situação, por exemplo, que é um homem e uma mulher namorando. Aí no livro tem uma parte que fecha a porta, sabe? Ó, isso daqui a gente não vê, que isso é uma questão privada, né? E é muito bonitinho para mostrar a intimidade. Tem vários livros. Fifi e Pipi é muito legal também, que também um desenho, né? Um livrinho infantil que vai mostrar sobre isso, de quem pode pegar as partes do corpo, o que é uma parte íntima. É bem interessante. Ou seja, eu, pelo menos com minha filha, eu sempre falo a verdade para ela. Claro que de uma maneira com alguns eufemismos, sei lá o quê, eu não vou falar, olha, isso aqui é um pênis que vai entrar numa vagina, que vai... Não, né? Mas eu nunca digo que é de outra coisa, eu sempre falo a verdade, né? Para que depois ela só vá ficando cada vez mais complexo, né? A situação. Mas de nenhuma maneira é mentir ou omitir alguma coisa. Carregar meu computador. Camila. Oi. Então, acaba sendo a menstruação, né? Que foi o caso que trouxe para cá como um disparador para a gente delinear vários assuntos. Isso foi só um exemplo, né? E aí, quando a gente começa a falar, vem os relatos. E na escola pública, a gente tem a conhecimento de como, às vezes, estou falando já eles chamam de pobreza menstrual, dignidade menstrual, saúde menstrual, que é quando a menina nem vai para a aula, né? Por conta da menstruação e tem toda aquela vergonha. E aí eu lembrei de uma dessas formações, né, que a formadora da Unicef conta que eles estavam fazendo uma formação e ela menstruou. E ela estava lá na frente do palco dando toda uma palestra, a calça dela suja, né? E aí alguém falou para ela, toda constrangimento e tal, e alguém foi lá e falou, olha, você está menstruada. Ela olhou e falou, gente, tudo bem, quando eu acabar aqui eu troco e tal, menstruei. Então a gente começa, né? Começa a se posicionar. Então tem que começar pela gente, né? A gente trabalha gênero, trabalha sexualidade, trabalha saúde reprodutiva, mas a gente também está inserida nessa cultura, a gente também faz as nossas, né? Tem as nossas vergonhas, faz as nossas, enfim, comportamentos e começar a se posicionar pela gente, né? Para poder estar também dialogando com o outro. E tem assuntos que a gente precisa, como você falou, trazer, né? Dar nome. Só existe aquilo que a gente dá nome, começar a falar sobre. As pessoas não falam sobre, elas não falam nem entre si. As amigas, por exemplo, eu aposto que não conversam sobre masturbação. Qualquer pessoa que estiver aqui não conversam entre si sobre masturbação, né? Não conversam sobre o próprio corpo, não conversam. Então, a sexualidade, ela também está na gente de uma forma bem
bem silenciada, bem invisibilizada, né? E como educar se a gente também está nesse processo de que a gente chama de descolonização dos afetos, do corpo, da sexualidade e de tudo isso, né? Mas o importante é que a gente tem, né, de trabalhar desde a tenridade essas questões do corpo, e é isso, né? Quando a gente convive com criança, a Lúcia tem filha, mas eu tenho uma sobrinha, desde pequena, e é incrível, incrível, porque a gente já foi criança um dia, sabe da nossa criação, e desde pequena ela foi ensinada, ó, isso aqui, licença, eu estou tirando a sua fralda porque eu vou limpar você, e aí a gente vai fazendo pedagogização mesmo do que está acontecendo com aquela criança. E conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai entendendo do próprio, licença, estou fazendo isso, por isso que estou aqui, agora vamos lavar tal coisa, e aí depois ela já segue, então é a coisa mais linda ela falar assim, ó, eu que troco, licença, eu estou me trocando. E ela tem 4 anos, né? Então, quem pode e quem não pode tocá-la. Né? Então, desde pequena, a gente já começa nessa educação, quando fala sexual, senso comum pensa que a gente está falando como transar, né? Como esse governo faz pensar para a sociedade. Mas a gente está falando de proteção do próprio corpo. Por isso que educação sexual, saúde reprodutiva, saúde sexual em si, a gente está trabalhando como enfrentamento da violência. No nosso planejamento é sobre enfrentamento da violência na comunidade escolar, perpassando por esse processo educativo do próprio corpo, do próprio afeto, do próprio, né, enfim, do próprio pensar em relação ao que é ser menino, menina, menine, ensinando dentro da realidade das escolas, trazendo esse assunto, né? Porque não se era falado. Se a gente, como eu consigo me confortar, não tanto, porque eu falo, pera, se eu não tivesse aqui, ninguém estava falando. Então, se eu estiver falando para 5 pessoas, está ótimo. Se essas 5, cada uma falar para mais uma, está ótimo. Então, é assim que a gente vai fazendo também. E é isso. Alguma pergunta da plateia? Temos várias pessoas, ela e Carla, está aí, Maria Clara, Evelyn, Ivailson, Maria Eduarda, Alessandra, John Leno Lima, Sabrina, Laila, Eu Paulo tenho Moreira. um comentário, na verdade, não é uma pergunta. É a Clara que está falando? Fala, Clara. Me chamou muita atenção na fala da Camila, quando ela trouxe que a gravidez trazia uma subjetivação para as adolescentes. Isso ficou muito na minha cabeça, e também trouxe a importância da gente entender todo esse contexto. Me lembrou muito um estágio que eu fiz numa escola pública, e a gente chegou querendo entender as demandas dos adolescentes, no caso, para saber que tipo de intervenção a gente faria com eles, e a gente achou que iam ser questões, como eles estavam no último ano do ensino médio, questões do que eles iam fazer depois, se eles iam tentar a universidade, ou questões com colegas, conflitos, alguma coisa relacionada a conflito com os professores. E a gente se deparou com uma coisa totalmente nova. A gente viu que, quando a gente deu umas atividades para eles fazerem, que estava muito forte neles a entrada na vida militar. Uma série de adolescentes. E era uma coisa que a gente jamais imaginaria que a gente ia se deparar, porque era uma possibilidade para eles que retirava eles de uma realidade extremamente dolorosa, que era a realidade, eles iam poder sair de casa, não iam se afastar da violência que eles sofriam, iam dar uma solução para essa exigência funcional da vida, do que você vai ser depois daqui. Então, claro que isso já toca em outro assunto, mas me remeteu exatamente a essa importância da gente trabalhar um assunto, mas entender a demanda real daquele assunto. O que realmente está acontecendo ali. É isso.
Ai, Maria Clara, maravilhosa tua pontuação, porque é isso que a Camila estava dizendo também, né? Todas as questões, né? A gente costuma falar de recorte, mas não é recorte, né? Porque não tem como recortar um lado da pessoa. Então, sempre, que é o conceito de interseccionalidade, né? Está sempre grudado. Não tem como dividir de eu ser mulher e eu ser branca e eu ser classe média, né? Tá tudo misturado. Assim como não tem como repartir esses homens, né? Esses jovens, então, de uma realidade muito diferente da tua, né? Então, eu estava conversando um dia desse com uma aluna minha da psicologia, e ela estava falando que queria colocar DIU, não sei o quê. Eu falei, não, não vai colocar DIU, pelo amor de Deus, eu já preocupada de usar um método, né, para não usar camisinha. Eu falei, vocês têm que usar camisinha, deixa ser doida, né? Eu desesperada, assim, ela, não, você não está entendendo, eu vou continuar usando camisinha, mas eu quero mais segurança, porque ela tem pânico, o maior pânico da vida dela, tipo assim, elas estavam falando, eu estava me divertindo, elas falando assim, olha, eu namoro uma mulher, e mesmo assim, todo mês eu tenho medo de engravidar. Eu falei, como assim? Ela, às vezes, quando eu nem transo, eu tenho medo de estar grávida, para ver o quanto é muito assustador, né? Tem muito medo. Mas é uma realidade, são meninas brancas, classe média, fazendo psicologia, né? Que tem muitos ambientes e muitas colocações que são sujeitos da sua própria vida, que tem uma variedade mais disponível de prazeres, né? De reconhecimento. Né? E a Camila está trazendo situações de meninas que não têm, né? Mal tem escola, mal tem saúde, mal tem saneamento básico, mal tem lazer, então, né? Para quê, né? Como se fosse um luxo. Então, são realidades muito distintas e que a gente tem que ter, o principal de tudo é o cuidado. A gente está falando aqui de maneira geral, etc., mas, sem dúvida, esse olhar, né? Esse cuidado. Uma vez eu estava falando, até um tema também que saiu aqui no chat, né? Sobre masturbação, e tem muito uma lógica agora que masturbação é uma questão de saúde, né? De saúde sexual e reprodutiva, e aí tem a questão de gênero, né? O menino adolescente fica muito tempo no banheiro, todo mundo, já está nessa fase, e é um motivo de risada, né? De divertimento entre a família. Eu falo, se fosse uma menina e alguém ia falar, ela já está naquela fase, masturbando, siririca direto aí na... Ninguém vai falar, né? É terrível falar isso, é muito de mau gosto. Ou seja, há diferenças de gênero para uma mesma situação, né? E hoje, com essa discussão, não, então a questão de masturbação e de direito direito à vida sexual e prazer, e uma amiga negra falou assim para mim, Lúcia, isso é muito difícil de falar isso com um grupo de mulheres negras. Aí eu olhei assim, mas por quê? Mulher negra não tem direito a prazer, não tem direito a... Ela falou, o problema foram os séculos de objetificação dos nossos corpos. Né? Então, é muito delicado de falar a mesma situação para mulheres brancas e mulheres negras. Né? Então, eu acho que tu toca no assunto, né? Bem importante de sensibilidade, né? De diferentes públicos, diferentes reações, e a gente fazer algo que a gente, vou falar aqui da psicologia, a gente faz pouco, e que é o nosso maior instrumento. É esse aqui, ó, é ouvir. É o nosso maior instrumento, gente. Né? Só que aí a gente vindo, né, por esse tipo de colonialidade que a gente aprende, então eu sou psicóloga, né, tem que estar aqui a legenda do meu título, e a gente quer falar, quer ensinar, quer educar. Por isso que esse termo, até educação sexual, para mim, me incomoda. O nome do meu projeto é Diálogos sobre Sexualidade. A gente ficou um tempão, né, Camila, discutindo, porque educação, hegemonicamente, é isso, um sabe e educa o outro. Né? Por isso que eu faço questão de trazer Paulo Freire, que essa concepção de educação é no diálogo, é na troca. Eu não sei nada, eu não sei nada. Tu também não sabe, embora juntos encontrar um caminho, mais que um caminho, como eu coloco, que possa promover reflexão crítica para escolhas felizes, dignas, interessantes, né? E não de que possa gerar arrependimento, culpa, vergonha ou violência. Eu me lembro aqui do Winnicott. Ele tem um texto que ele fala sobre deixem os adolescentes em paz.
Eu acho que esse é um texto, claro, para você que está com o tema no mestrado, a Clara, minha, além de outras alunas que estão aqui, Carla, Michele, e outras alunas. Aqui a Clara saiu direto da graduação e entrou lá no nosso PPGP e é minha orientanda agora. E estou muito feliz por ela. Já temos um texto publicado, um artigo. Ela fez um levantamento de todas as nossas pesquisas da psicodinâmica do trabalho e comentou cada uma, isso é o artigo que ela fez desde o BIBIC. Então, o Winnicott fala isso, né? Deixem os adolescentes em paz. Eu tenho um único filho, e eu tenho certeza de que eu só tenho esse filho, porque ainda temos este problema na discussão de gênero, né? Tem pessoas que deixam a responsabilidade sobre a proteção sexual de homens e mulheres apenas na mão das mulheres, né? Então, eu tenho certeza que eu só tenho esse filho. E diálogos com ele desde criança eram diálogos assim. A gente sempre viu muita música aqui em casa. E víamos vídeos. Eu me lembro que tem um vídeo lindo do Ney Matogrosso, que ele se troca na hora do show, por trás de uma penumbra, né? E o João tinha 3 anos, ele me perguntou: papai, o Ney Matogrosso é homem ou mulher? Eu respondi assim: não, até homem. Né? Passou, aquele vídeo rolava em casa, depois, nos 5 anos, ele me perguntou: papai, o Ney Matogrosso é gay? Eu disse: olha, ele não diz que ele é gay, ele diz que ele é um ser humano. Esta é a resposta que o Ney Matogrosso dá. Mas as revistas falam que ele é gay. E o que é ser gay? Aí eu disse: ser gay é uma pessoa que tem o mesmo sexo da outra e namora a outra pessoa. Ah, e pode fazer isso? Pode. Certo? Pode. As respostas, eu acho que elas têm que ser também não a pressa de quem quer educar, né? Já chega aquele professor inseguro que chega no primeiro dia de aula, não sabe trabalhar o plano de aula e já quer falar de tudo até o final, aí não tem mais o que dizer o resto do semestre, né? Que é mais ou menos aquele que quer educar, que quer dizer: olha, quando você crescer, você vai ter a relação sexual, vai ser assim. Mas a pessoa não está nem interessada naquela conversa, nem te perguntou sobre aquilo, não tá em outro planeta, quer conversar sobre outra coisa, né? E a pessoa, o educador, que quer educar, né? Então, eu gosto muito dessa frase do Winnicott: deixe os adolescentes em paz. Ele é um dos psicanalistas pouco lidos no nosso programa de psicologia, né? A única pessoa que eu me lembro que estudou o Winnicott, de verdade mesmo, foi a nossa Ana Cristina Maciel, que era da clínica da psicologia. O mestrado dela na PUC de São Paulo foi sobre o Winnicott. E ele é um psicanalista que dialoga muito com a saúde pública, e eu acho que valeria a pena, viu, Camila, Lúcia? Eu já li umas coisas dele e acho que valeria muito a pena dar uma olhada nele, certo? Ele é muito instigante para nos ajudar a pensar, né? Sobre o diálogo que precisa ser estabelecido e não a educação da impossibilidade que se tem de educar alguém sobre a sexualidade, que é a mesma coisa que a Ana Freud vai falar no seu texto também sobre isso. Vocês estão vendo que eu estou também pesquisando. De vez em quando eu leio as coisas que eu tenho que dar, as coisas que eu falo que são as coisas que eu tenho que dar conta e as outras coisas que eu vou lendo que vão me dando prazer, né? Então, eu gostaria de passar a palavra, se não tiver mais ninguém inscrito, de passar a palavra para as considerações finais, começando pela Camila e terminando pela professora Lúcia. Pode ser assim? Camila.
Eu li que alguém aqui ficou assustada com a história do casamento infantil, né? Bem, o casamento infantil, ele usa o termo do direito internacional, que considera a infância até 18 anos de idade. Aqui no Brasil, o direito, ele personaliza a infância, ele divide em duas fases, que é criança e adolescência. Então, criança até 12 anos e adolescência de 12 a 18. Então, é qualquer relação onde pelo menos um dos envolvidos tem menos de 18 anos. Então, a gente, possivelmente, aqui todo mundo conhece alguém que casou antes dos 18 anos. Se não conhecem, prazer, sou filha de um casamento nessas configurações, por conta de uma gravidez, que no caso era eu. Então, esse, para quem perguntou quais eram os fatores, um deles é proteger a reputação da moça, né? Quando não, e assim, a grosso modo dizendo, porque quando a gente vai se aproximando, dentro da minha pesquisa, foi exatamente o contrário, né? A mãe quis nem pensar a minha filha casar agora. Ela teve filho, mas a gente vai criar juntas, então não vai casar agora, e não deixava ela casar. E aí ela ficava aborrecida, que ela falava assim, mas não é o certo eu casar? Né? Não é o certo eu casar? Então, são várias questões também culturais, né? A questão do cerceamento da liberdade, né? Às vezes a própria falta de segurança ali na área onde as pessoas moram, como, por exemplo, violência também doméstica, né? Quando ela conhece, ela está com 14 anos, 15 anos, ela conhece o namorado dela com 20, ambos são estudantes, mas ele já trabalha na oficina do tio, mora só com a mãe, e eles estão apaixonados, né? Ele fala assim, não quer então vir morar comigo? E aí eles começam a ter uma união não formal. Embora o Brasil tenha uniões formais, tanto no civil quanto no religioso, ou num e no outro, de crianças de 14 anos, 15 anos, enfim. Então, esses é um dos fatores e a gente começa a entrar. Então, o Brasil, é assim, tá? Para quem pensa que é no interior, o Brasil é o quarto no mundo com essa frequência, com essa ocorrência, o primeiro na América Latina, e Belém, quando pesquisado via IBGE, somente pelas capitais, Belém, enquanto capital, era primeira cidade no Brasil, seguidos do Maranhão, São Luís. São Luís do Maranhão, né? E é isso. Então, também, uma das falas que mais ficaram em mim nessa pesquisa, fazendo uma analogia quanto à da gravidez, ela falava assim, mas ué, não é o certo e não é o destino de toda mulher casar? Se eu posso fazer isso agora, porque eu vou deixar para fazer depois? O que é que me impede? Né? Se tornar-se agora esposa também é um status. Então, as meninas também pensam numa relação como tornar-se um sujeito, né? Então, quando a gente pensa nessa cultura que nos subjetiva para ser mulher, esposa e mãe, né? Então, enfim, as considerações é isso. Acho que é muito importante esse diálogo com a universidade, tentando problematizar a aplicabilidade do que a gente estuda. Acho que isso é uma grande, né, um grande, às vezes, dilema. Eu vim desse lugar e quando eu estou lá para fazer, a gente encontra várias dificuldades, né? E né, mas a importância da gente poder com quem contar e coletivizar essa luta, né, emancipatória, de autonomia de crianças e adolescentes, e que vem desde da graduação ali, acho que tem muito aluno de graduação aqui, não sei, já está participando dessa discussão, saber que a gente pode estar dialogando e pensando para além, né? Uma das coisas que eu lembrei agora há pouco foi que na escola falaram assim, precisamos combater a gravidez precoce. Então, se fez toda uma programação na época do Dia das Mulheres para a gravidez precoce.
E esse nome ficou ensurdecedor para mim, né? Porque não comunica para ninguém. Gravidez precoce para quem? Considerando que recorte, né? Então, era gravidez na adolescência mesmo, e tirar essa gravidez prematura, sei lá como é que chama, indesejada, né? Então, começar até como se nomear essas coisas, produz um sentido na prática, né? Para a gente começar a dialogar com as pessoas. Gravidez precoce não dialoga com ninguém, principalmente com quem está grávida, né? Ainda, mais uma vez, criminaliza aquele corpo grávido na escola. E é isso, gente. Obrigada. Eu quero Muito agradecer obrigado, Camila. Agora vamos ouvir a professora Lúcia. A professora tem toda uma formalidade na live. Entendeu? Muito obrigado, Camila. Obrigado pela sua presença aqui. Muito legal. Camila que chegou quietinha e que agora fala em live, que dá palestra, que faz roda de conversa, que tá vendo só como o mundo se transforma? Então, muito bem, aqui o nosso grupo, dois, né, de Paulo nosso grupo Rede de Cuidado é um grupo em saúde, coordenado pelo professor Túlio Franco, e a gente está querendo estabelecer e estreitar cada vez mais as nossas relações com a Universidade Federal Fluminense. Vou deixar mais esse legado aí, porque acho que é importante trocar com o medrado lá em Recife ou Bahia, eu não sei direito, Recife, trocar com o Túlio, né? E daqui a pouco já estamos com o Alcindo, lá no Rio Grande do Sul, Alcindo, Carol, Márcio, né? Temos o colega do Piauí, que está com a gente no programa. Então, o nosso programa está se tornando um programa falado por aí. Espero que bem falado, né? Já temos uma cotutela na Espanha, que foi uma aluna nossa que se na defesa, a cotutela, você já tem o diploma da Universidade da Catalunha e da Universidade Brasileira, tudo ao mesmo tempo, né? Feito pelas Relações Internacionais da UFPA. Então, professora Lúcia, Vossa Senhoria com a palavra. Gente, obrigada, Paulo, demais pela oportunidade de estar aqui e conversar, né, de uma pesquisa que ainda é nova, apesar de discutir gênero e sexualidade já tem uns bons anos, mas essa pesquisa especificamente, então, é um espaço de conversa, né? Que bom que vocês estão aqui, colocaram perguntas, agradeço muito a Camila, que mesmo gripada, rouquinha, né, está aqui para dialogar, então, fico muito honrada com a tua disponibilidade de estar aqui. E dizer, né, eu acho que assim, para finalizar, o quanto, muito mais do que a gente falar de sexo, de sexualidade, a gente está falando aqui, eu acho que o tempo inteiro é de socialização de homens, socialização de mulheres, né? Do que nos faz querer determinadas questões. E me lembrou muito uma frase, né, da Firestone, que ela diz assim: o amor, mais do que o parto, é o pivô da opressão feminina. Ou seja, várias dessas questões que desempodera as mulheres, por exemplo, numa relação sexual, ou tem algum... Alô? Tem algum microfone ligado. Ela é fruto dessas formas de socialização, né? Então, quando se pergunta assim, essa menina está rebolando, só escuta Anitta, isso aí é objetificação do corpo da mulher, não sei, será que é? Depende, a mesma atitude pode ser super de objetificação, de estar submissa ao desejo e olhar do outro, e a mesma atitude, dependendo da intenção dela, pode ser, sim, uma manifestação de desejo, né? De domínio e autonomia do seu corpo. Né? Então, para mim, eu acho que é isso que eu penso em relação a essa educação sexual, que muito mais do que ensinar, né? Educar, adestrar, conduzir da forma certa e segura uma sexualidade. Quem dera se eu soubesse qual era essa, né? Essa forma certa e segura. Né? Então, não é tanto de proibir ou liberar o sexo, que também parece isso, né? Educação sexual, a gente vai ensinar sexo, vai dizer que está tudo certo, está tudo permitido, é um oba-oba, por isso que essas meninas estão aí, engravidando, né? Esse discurso moral. Então, não é de proibir, nem de liberar o sexo, mas discutir o uso dos prazeres,
os prazeres deles e os prazeres nossos também, né? Então, é a gente se colocar na roda, porque, do contrário, fica uma educação bancária, né? Que só deposita no outro aquilo que nem a gente tem, que nem a gente está em paz, ou dialogando, ou atenta às nossas questões. Então, é um convite aí para uma discussão e para uma análise das nossas próprias questões que envolvem a sexualidade, que não é a sexualidade. Sexualidade é bem no sentido de Freud mesmo, sexualidade no sentido de vida, das formas como a gente conduz os nossos prazeres, né? E prazer aí não é só sexual, é prazeres com a vida, prazer, inclusive, de viver. É isso, gente. Obrigada por estarem aqui, vocês, escutando a gente nessa quinta-feira à tarde. Um abraço. Muito obrigado, professora Lúcia. Obrigado, Camila. Obrigado aos demais participantes. Nós, do grupo Rede de Cuidados em Saúde, coordenado pelo professor Túlio Franco, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPA, do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva GPESCA, coordenado pelo colega Leonardo, que também está empenhado, junto com a gente, né, em discutir a saúde coletiva aqui na UFPA. Então, agradecemos a todos e todas e todes a vossa participação aqui, e damos por encerrada esta live.